Fala pessoal. Então, passei uma semana com o Mac utilizando ele como minha ferramenta de trabalho e hoje eu vou levantar alguns pontos que eu prestei atenção que foram bem evidentes assim, coisas que talvez impactaram um pouco na minha produtividade, impactaram um pouco na minha experiência. E aí no decorrer do vídeo eu vou falando um pouco sobre cada ponto e no final eu vou dar um resumo bem rápido sobre o que eu acho sobre o Mac. Bom, o primeiro ponto é o teclado, né? Eu já imaginava que ele ia ser um ponto que iria impactar um pouco na minha produtividade, mas é bem rápido até você se adaptar com ele. Você passa um pouco ali de perrengue em algumas coisas, não sabe como acentuar algumas letras ou fazer a pontuação correta em alguns textos, então é bem complicado no início, mas é uma coisa que você vai pegando a manha, né? Você vai tendo a recorrência, então acaba que sendo algo que leva tempo e o impacto não é tão agressivo quanto eu imaginei que fosse. Outro ponto que eu notei logo de cara, assim, foi o design. O design é realmente bem bonito. Curti muito o design da Apple. É muito linda essa questão da interface, da experiência do usuário. É realmente bem da hora. A última vez que eu tive um impacto assim em relação ao design foi com o Linux. Eu utilizo o Ubuntu, atualmente está na versão 20, mas acho que é uma das primeiras versões que eu utilizei, não sei se foi a 18 ponto alguma coisa. Na época foi incrível para mim aquela diferença, sabe, de sistema operacional ou como funciona, a experiência no geral. Então, eu tive eu tive essa experiência positiva com a Apple e com o MacBook Pro. É realmente bem da hora, bem lindo, te dá um ar de diferença ali e conforto também. Bom, um detalhe que eu queria falar rápido aqui é que, como eu falei no vídeo passado, o MacBook Pro 14 de 14 polegadas ele tem algumas entradas a mais. Isso foi um dos quesitos relevantes que eu fiz entre comprar o MacBook 14 e o MacBook 13. Ambos são basicamente a mesma coisa, só que essa questão de entrada afeta muito em eu ter que comprar outros componentes. Então, eu já tenho algumas coisas aqui, por exemplo, um teclado, um mouse, e eu ter que ficar comprando outros aparelhinhos para ter que conversar ali com o Mac foi bem chato. Até o próprio fone de ouvido. Então, o MacBook Pro 14 foi uma decisão mais assertiva por causa disso, entende? Das entradas. E mesmo comprando o MacBook 14 de 14 polegadas, eu ainda tive que comprar algumas entradinhas para USB, como esse aqui, por exemplo. Ele conversa com o tipo C e é uma entrada do tipo USB. Então, eu tive que comprar esse tipo de entrada para poder conectar meu HD, conectar mouse, teclado. Então é uma das coisas assim que é bem chato da Apple, essa questão de componentes, né? Você não pode conectar qualquer componente, se quiser conectar algum componente, precisa comprar um desses adaptadores. Então é bem chatinho essa questão aí. Bom, enfim, falando um pouco mais sobre esse Mac. Ele tem 16 GB de RAM, 512 de SSD e o processador dele é o M1, aquele que tem 10 núcleos de GPU. É importante eu falar sobre o hardware dele, porque uma das coisas que as pessoas levam em consideração ao comprar um Mac é o desempenho, né? Você vai comprar um Mac não por causa que ele é caro, você vai comprar ele como uma ferramenta de trabalho, né? No meu caso, é uma ferramenta de trabalho. Bom, falando do desempenho, foi bem tranquilo fazer build tanto no iOS, no Android e no iOS. Eu utilizei o Flutter e o Unity. No Unity eu só fiz build em iOS, então ainda não compilei para coisas do tipo Windows, Mac, Android. Isso falando da Unity, tá? Mas utilizando o Flutter, iOS e Android foi bem suave, é bem tranquilo fazer as coisas, é muito rápido, o desempenho dele é realmente interessante. Então, em relação ao desempenho, da hora, bem tranquilo, afinal 16 de RAM, 512 de SSD seria complicado se não fosse rápido, né? Outro ponto interessante é a autonomia do Mac. Eu fiquei utilizando ele durante a semana fora do carregador e nos momentos em que descarregava, eu simplesmente colocava ele para carregar, deixava ali
em torno de 2 horas para ele ter uma carga completa, às vezes durava menos. E assim que carregava 100%, eu já tirava do carregador e já ficava utilizando ele direto. Então, durante a semana, eu coloquei ele para carregar umas 2 ou 3 vezes, tá? Assim, eu não quero contar muito as 3 vezes, porque assim que eu recebi ele, ele já estava em 30% da bateria. Eu utilizei ele por completo e depois, quando eu comecei a utilizar ele a partir de 100%, eu realmente vi que ele dura muito tempo fora do carregador. Ele realmente tem uma autonomia muito boa. Então, cara, se você é um nômade digital, trabalha viajando e quer trabalhar viajando e ter uma autonomia ali da hora em relação à bateria de notebook, o MacBook é realmente muito interessante. Outro ponto interessante é a integração dele com as mesmas tecnologias dele, sem precisar baixar aplicativo de terceiro. Isso é da hora porque quando a gente começa a baixar muito aplicativo para fazer diversas coisas, a memória do celular e a memória do MacBook, eles começam a decair um pouco, né? Você tem que ficar baixando eles aplicativo para qualquer coisa, e aí o desempenho começa a cair, você precisa ter que comprar mais coisas. No caso do iPhone, pagar aquele iOS Cloud. No caso do MacBook, comprar um SSD de 1 TB. Então, a integração nativa deles, entre eles, é um negócio bem interessante, tá? Atualmente eu estou utilizando o iPhone como minha câmera e eu estou me vendo aqui no computador para me enquadrar legal aqui nesse vídeo. Outro ponto que eu quero falar é o preço. O MacBook é uma ferramenta muito cara. Então, se você é um desenvolvedor ou um produtor audiovisual, tenta usar o máximo dele, cara. Extrair o máximo dele, porque ele tem que se pagar, entende? Não é uma ferramenta que tu utiliza e ela vai ficando ali parada e você fica utilizando para coisas poucas. Não, você tem que colocar para esquentar, velho, colocar para ferver mesmo. Se é desenvolvedor, desenvolve pra caramba em iOS, se especifica em como publicar na loja e procura trabalho em relação a isso, entendeu? Tem muita vaga aí, tem muito freela que te paga pra fazer build iOS. Então, se coloca pra estudar e vai pra frente, velho. Então, em relação ao preço, ele é muito alto, é muito alto. Para algumas pessoas não vai valer a pena. Se você é um programador iniciante, não adianta você querer comprar um Mac para programar, velho. Vai no Linux mesmo, compra um computador mediano de 2 a 3 mil reais, começa, tudo tem um início, e não vale a pena comprar um Mac só para programar, tá? Você teria que investir no Mac se você, primeiro, tivesse uma oferta boa de emprego ou de trabalho, e ele tem ali uma especificação falando que precisa desenvolvedor para iOS. E aí, você tendo a certeza de que vai ter esse trabalho aí, pode meter a cara. Mas eu não recomendo se você é um iniciante e pensa em comprar um Mac. Não precisa de um Mac para você ser programador, tá? Eu já sou programador há alguns anos e agora que eu estou tendo um Mac e justamente para ter uma experiência a mais com o desenvolvimento iOS e ter um pouco mais de familiaridade com alguns produtos da Apple. Bom, algumas considerações finais. Só vale a pena você comprar um Mac se você realmente for para o lado do desenvolvimento mobile e não como iniciante, tá? Se você for já como um mediano ali e quer outras oportunidades, quer fazer propostas e aumentar o seu valor, cara, pode ir nessa pegada de fazer desenvolvimento para iOS, pode utilizar ferramentas híbridas como o Flutter e React Native. Com o Mac você tem a possibilidade de fazer tudo pela Xcode, utilizando ali o Swift UI. Eu não sei muito, tá, sobre desenvolvimento nativo da Apple, mas se você for trabalhar com isso, se você tem interesse ou surgiu a oportunidade, e a oportunidade no caso é certa, é garantida, isso no caso eu estou falando para iniciante, tá? Se você já é um desenvolvedor mediano, um pleno ou um sênior, você já sabe o que quer da vida. E assim, se você é mediano e sênior e utiliza o Windows, cara, eu te recomendo a dar uma olhadinha no Linux, tá? Assim, é bem raro isso acontecer de um cara ser sênior e utilizar o Windows para desenvolvimento back-end ou front-end. É, você encontra, sim, existe casos, mas a maioria da galera que é experiente utiliza Linux, tá? Em relação a desenvolvimento full stack.
A maioria utiliza Linux e Mac também, porque eles são bem parecidos em relação ao terminal e em relação também a outras coisas do sistema operacional. Eles são bem parecidos. Bom, então, no mais é isso. Caso tenha alguma dúvida bem específica, pode colocar nos comentários, fique à vontade. E até a próxima. Falou!